Um dia, Shinichi Kanu, um otaku recluso e deus otaku, decide fazer um misterioso teste preliminar de emprego. A parte preocupante, Shinichi não sabe absolutamente nada sobre a vaga para a qual está se candidatando. Apesar disso, ele garante a primeira posição e até consegue uma entrevista. Durante a entrevista, Shinzabiru Motoba, o entrevistador, serve-lhe uma bebida com entusiasmo e revela que Shinichi conseguiu a vaga unicamente por seu vasto conhecimento de animes e mangás. No entanto, quando Shinichi pergunta sobre a descrição do trabalho, Motoba astutamente desvia da questão. Numa reação natural à situação, Shinichi toma um gole de seu copo, apenas para, de repente, perder a consciência. Conforme a cena muda, Shinichi se vê olhando para um teto desconhecido, a confusão reina enquanto ele acorda assustado, apenas para se deparar com uma jovem humilde em traje de empregada, falando uma língua desconhecida. No entanto, sendo o otaku que é, Shinichi não consegue conter sua empolgação, afinal é seu primeiro encontro com uma garota, e ela ainda está vestida de empregada. Sua reação imediata, porém, aterroriza a empregada. Com as pernas tremendo, ela rapidamente coloca um anel misterioso no dedo dele, um presente de primeiro encontro bastante incomum. Para a surpresa de Shinichi, assim que ele coloca o anel, milagrosamente compreende cada palavra dela. Com a eliminação da barreira de comunicação, a empregada, que se apresenta como Museo Foran, começa a chamá-lo de mestre. O breve momento de interação é abruptamente interrompido pela chegada de Minori Kaganuma, uma soldada de elite do exército oriental, designada como guarda-costas pessoal de Shinichi. Saindo dos limites do quarto, Shinichi pisa lá fora e é saudado por uma vista hipnotizante de um dragão azul rugindo majestosamente. Essa visão deslumbrante o enche simultaneamente de empolgação e perplexidade. Ao investigar mais a fundo, Shinichi descobre a chocante verdade. Ele foi transportado para um mundo de fantasia, e eles residem atualmente no Santo Reino de Elden. Mais tarde, Shinichi se encontra na companhia de seu misterioso empregador, que trabalha para o governo. O empregador instrui Shinichi a remover seu anel de comunicação e prossegue revelando uma história intrigante. Aparentemente, o Japão descobriu uma passagem de hiperespaço no Monte Fuji. Uma equipe de investigação foi enviada, entrando na passagem e iniciando negociações com a Imperatriz Udanshan. Para resumir, Japão e Elden estabeleceram uma joint venture, e o papel de Shinichi é bastante inesperado. Ele é o gerente geral encarregado de espalhar a cultura otaku no reino de Elden. Enquanto o sol se põe gradualmente no horizonte, Museo traz uma xícara de chá para Shinichi. Para a surpresa dela, ele estende uma cortesia comum, não usualmente oferecida a empregadas, abrindo a porta para ela. Enquanto ela se curva em saudação, Shinichi nota suas orelhas de elfo e reage com puro espanto. Testemunhando sua explosão repentina, Museo teme ser punida por esconder sua verdadeira identidade. No entanto, para seu alívio, Shinichi adota uma abordagem diferente e oferece um elogio sincero, reconhecendo a beleza de suas feições élficas. É um gesto sutil, mas inesperado, vindo de um recluso autoproclamado, revelando um charme oculto dentro dele. Na manhã seguinte, Shinichi se veste com cuidado em preparação para seu encontro com a Imperatriz. Acompanhado por Minori e Jinzaburu, ele entra na grande sala do trono. Ao se aproximarem da Imperatriz, o trio curva graciosamente a cabeça em sinal de respeito. Após essa introdução cerimonial, Jinzaburu toma a iniciativa de se apresentar e a Shinichi como o gerente geral. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando a Imperatriz os comanda a levantar a cabeça. Ao Shinichi erguer o olhar, ele se depara com uma visão surpreendente, uma criança sentada majestosamente no trono. Oprimido pela súbita reviravolta e sua inata falta de habilidades de comunicação polidas, ele inadvertidamente solta um comentário referindo-se à Imperatriz como uma criança. Profundamente ofendida por seus comentários anteriores, a Imperatriz Petralka desce de seu trono e desfere um soco em Shinichi, bem como uma moleca cheia de energia. Antes que a situação se agrave, Matoba intervém, oferecendo um pedido de desculpas sincero pelo erro não intencional de Shinichi e aproveitando para explicar as diferenças culturais em jogo. Petralka, mostrando um coração compreensivo, decide perdoar Shinichi por seus comentários anteriores. Enquanto a tensão na sala começa a diminuir, Gallius, o formidável cavaleiro de armadura brilhante da Imperatriz, direciona a conversa para os interesses otaku de Shinichi. Sem que ele mesmo perceba, o orgulho otaku fervoroso de Shinichi o domina, e ele se levanta audaciosamente, rotulando Gallius como julgador e ignorante. Essa declaração audaciosa estilhaça a compostura de Gallius, desencadeando sua ira. No entanto, para a surpresa de todos, Petralka irrompe em gargalhadas. Ela nunca havia testemunhado alguém de estatura aparentemente humilde desafiando o grande Gallius, amplamente considerado o cavaleiro mais forte de Elden. De volta à sua propriedade, Shinichi expressa arrependimento ao se desculpar com Minori por sua explosão repentina. Mas Minori parece mais encantada pelas feições rústicas e viris de Gallius do que pelo pedido de desculpas de Shinichi. Matoba assume a liderança na conversa, perguntando sobre os planos de Shinichi para espalhar a cultura otaku em Elden. Porém, ele também menciona que o governo alocou um orçamento limitado para essa empreitada devido à incerteza de seu sucesso. Apesar dessa restrição, pode-se contar com o apoio do governo em todas as etapas do projeto. Intrigado, Shinichi busca desvendar os segredos de seu anel de transcrição.
Para sua surpresa, ele descobre que o anel só funciona quando ambas as partes o usam, e que ele só pode traduzir pensamentos, o que tornaria animes e filmes efetivamente inúteis. Conforme a noite se aproxima do seu auge, Shinichi, impulsionado pela sede, sai de seu quarto. Ele descobre Musou estudando japonês diligentemente. Impressionado por sua paixão e determinação, Shinichi se oferece para ajudá-la com o idioma. Ao longo de alguns dias, Shinichi faz um pedido ao governo para entregar várias figuras otaku e coleções de mangá, marcando o início oficial do surto otaku em Elden. No dia da conclusão, a Imperatriz Petralka faz uma visita inesperada à propriedade, expressando seu entusiasmo em aprender sobre a cultura otaku. Ela comanda Shinichi a ler mangá pessoalmente para seu entretenimento. Por seu decreto, todos saem gradualmente da sala. No entanto, Shinichi insiste em ter Musou se juntando à sessão de leitura deles. Sentado entre as duas damas, Shinichi começa a ler o mangá, mas depois de um tempo, sua atenção se volta para Musou. Essa visão irrita sua majestade, levando-a a expulsar prontamente Musou da sala. Mais tarde naquele dia, Shinichi passeia por sua mansão e acidentalmente encontra Brook, um homem lagarto que por acaso é seu jardineiro. Tomado pelo medo, Shinichi grita e, de forma bastante incomum, lança um ataque contra Brook. Apesar de sua intenção corajosa, Shinichi acaba se ferindo no processo. Testemunhando isso, Brook lhe entrega um bastão de madeira e o aconselha a usá-lo sempre que sentir vontade de torturá-lo. Naquele exato momento, Musou também aparece na cena, mas o que chama a atenção de Shinichi é a falta de surpresa dela. É durante esse encontro que ele começa a perceber as grandes diferenças entre seus mundos. Na manhã seguinte, acompanhado por Brook e Minori, Shinichi faz um desvio pela cidade. Através de sua breve pesquisa, ele descobre que impressionantes 80% da população é analfabeta, com livros reservados apenas para a nobreza. Sua jornada os leva a um local de treinamento, onde Shinichi observa mestiços praticando diligentemente para garantir um lugar no exército. Ao retornarem para casa, Shinichi inicia a sessão de mangá, com a Imperatriz Petralka sentada em seu colo. A tranquilidade do momento é abruptamente interrompida por Musou, que bate na porta e se oferece para servir-lhe chá. Essa intrusão inesperada enfurece Petralka, e de uma maneira típica da nobreza, ela lança uma enxurrada de insultos direcionados a Musou. Inicialmente, Shinichi tenta manter a compostura, mas com o passar do tempo, as palavras ofensivas de Petralka começam a despertar memórias de seus próprios pesadelos atormentadores. Num momento de raiva crescente, ele toma uma posição e intervém severamente, pondo fim ao maltratamento de Musou por Petralka. Felizmente, Shinichi recupera a compostura no momento certo. Ele então procede a educar Petralka de forma polida, sobre os princípios de igualdade que prevalecem em sua cultura terrena, encorajando-a a adotar uma postura mais humilde se ela realmente deseja aprender sobre a cultura otaku. Suas palavras e ações conseguiram capturar o interesse dela, e ainda incorporando sua natureza de direito, ela comanda Shinichi a se tornar seu tutor de japonês. Enquanto isso, ela comanda Musou a parar de estudar, até que ela a supere. Um mês se passou desde a chegada de Shinichi ao reino de Elden. Para seu primeiro grande passo na disseminação da cultura otaku, ele solicitou ao governo a construção de um gerador de energia e uma escola que aceite alunos sem discriminação. No canteiro de obras, Minori, vestida em seu impressionante uniforme, junta-se a Shinichi e aos outros. A cena majestosa captura sua atenção e Shinichi começa a elogiar Minori de uma maneira bastante impólida. Ele então muda seu foco para Petralka, oferecendo uma explicação peculiar sobre seu potencial para desenvolvimento futuro. Felizmente, esse comportamento peculiar é de certa forma tolerado em Elden, poupando-o de possíveis processos judiciais. À tarde, Shinichi retorna à sua propriedade e retoma suas habituais sessões de leitura de mangá. No entanto, ele agora se encontra acompanhado por mais 20 estudantes nobres. Enquanto o sol desce em direção ao horizonte, a sessão de mangá é concluída. Com Petralka sentada em seu colo, ela expressa abertamente que Shinichi preencheu sua vida com cores vibrantes, um sentimento que ele retribui de todo o coração. No entanto, quando Shinichi menciona o nome de Musou ao lado de Petralka, o ciúme se manifesta, levando-a a sair apressadamente da sala. Shinichi tenta segui-la, mas encontra Minori no corredor. Minori oferece um aviso severo, alertando Shinichi contra desafiar os princípios fundamentais e a cultura de Elden. Ela o lembra da dura realidade de que o povo de Elden pode não aceitar prontamente nobres e mestiços estudando juntos. Ao cair da noite, Musou se junta a Shinichi à mesa e faz um pedido inesperado para que ele remova seu anel. Para seu completo choque, ela fala algumas frases em japonês de forma desajeitada. Suas palavras revelam seu desejo de acompanhar Shinichi de volta ao Japão. Esses sentimentos desencadeiam uma enxurrada de memórias do passado de Shinichi, e com seus pensamentos acelerados, ele erroneamente acredita que Musou está buscando uma vida melhor para si mesma, inadvertidamente ignorando o carinho e afeto genuínos que ela sente por ele. No dia seguinte, Shinichi, acompanhado por Minori e Musou, está com entusiasmo em sua escola. Nesse momento, a Imperatriz chega e começa a exibir suas recém-adquiridas habilidades na língua japonesa, alegremente inconsciente do progresso que fez. Para pôr fim aos insultos ofensivos de Petralka, Shinichi assume uma postura ousada em defesa de Musou.
Essa ação, no entanto, só serve para enfurecer Petralka ainda mais, pois ela percebe a preferência de Shinichi por sua empregada em vez dela mesma, apesar de seu apoio anterior ao fornecer o exército e os recursos de Elden. Conforme a discussão se intensifica, um grupo radical anti-imperialista se infiltra na escola e elimina impiedosamente os guardas de Petralka. Os radicais fazem todos de reféns, incluindo Petralka, por sua associação com o Japão e seus esforços para introduzir a cultura otaku às crianças do reino. Em sua ideologia distorcida, eles acreditam que a humanidade é a raça superior destinada a dominar as outras. No entanto, essa doutrina é veementemente rejeitada pelo autoproclamado invasor Shinichi. Suas palavras os enfurecem, levando a uma reação natural. Eles decidem executá-lo. Felizmente, Petralka exibe sua astuta inteligência ao revelar que tanto Shinichi quanto Minori são meros peões do Japão. Frustrados e distraídos, os radicais jogam Shinichi contra o corpo de Minori, inadvertidamente dando a ele a oportunidade perfeita para pegar sua arma escondida. 10 minutos depois, Shinichi finge precisar urgentemente do banheiro, e enquanto um guarda o escolta para fora, seu alarme toca discretamente. O som se assemelha a um encantamento, desviando com sucesso a atenção do guarda e criando uma distração para Minori fazer sua jogada. Musil também sai da sala e lança um poderoso feitiço de vento, fornecendo um sinal para os guardas da estação intervirem. No entanto, pouco antes que pudessem entrar, um dos terroristas arremessa um canivete em Petralka apenas para tê-lo interceptado por Musil. Algum tempo depois, Shinichi corre para a enfermaria do hospital. Ao entrar, parece-lhe que Musil faleceu. No entanto, momentos depois, ela o chama com uma voz fraca, proporcionando-lhe uma sensação de alívio. Após deixar a enfermaria, Shinichi encontra Motoba e pergunta sobre o status do Japão como invasor. No dia seguinte, Shinichi, acompanhado por Minori, caminha para a primeira aula deles. Ela nota seu nervosismo, mas não sabe que ele está ponderando a resposta de Motoba do dia anterior, onde Motoba explicou que a identidade de Shinichi depende de seu processo de pensamento. Se Shinichi se considera um invasor, então ele deve ser um. Caso contrário, não há nada com que se preocupar. Assim que a aula começa, Minori se apresenta e a Shinichi. Ele então completa sua primeira aula e retorna à sua propriedade. Após um mês, Musil recebe alta do hospital apenas para descobrir que Shinichi deixou a propriedade em desordem. Sem hesitar, ela começa a limpar, deixando o quarto impecável. Na manhã seguinte, Shinichi inicia sua aula com entusiasmo e anuncia o começo de sua jornada otaku. Para seu primeiro tópico, ele se aprofunda em termos usados para descrever a proporção ideal entre coxas, mini-saias e meias até o joelho. A turma inteira ouve com curiosidade e concentração, mas os olhos de Minori estão cheios de horror. Irritada, ela assume a aula à força e começa a ensinar termos usados em mangás BL, o que é certamente uma escolha única. No caminho de volta para casa, os dois chegam à percepção mútua de que a palestra anterior foi um completo fracasso. De repente, Minori recebe uma notificação de um intruso em sua propriedade. Com a guarda alta, ela e Shinichi se aventuram nos arbustos e descobrem uma garota lobisomem chamada Elbia, de um país vizinho a leste. Minori age rapidamente para imobilizá-la e a entrega aos guardas devido às suspeitas de que ela possa ser uma espiã. No entanto, sendo um otaku convicto, Shinichi não consegue tirar da cabeça a imagem das orelhas de animal de Elbia. Para satisfazer sua fantasia, ele vai ao castelo e solicita uma audiência com Petralka. Na sala do trono, ele implora desesperadamente pela vida de Elbia, usando a desculpa de que ela é uma artista excepcional. No entanto, Gallius intervém e revela que ela é uma espiã suspeita de um reino inimigo. Apesar de seus melhores esforços, Petralka percebe suas artimanhas e acredita que a garota lobisomem é simplesmente bonita. Ela convoca a garota à sala do trono para validar suas afirmações. Em estado de desespero, Shinichi começa a divagar até que ele tropeça em um plano para usar Elbia como agente dupla. Eles a alimentarão com informações falsas para manipular o inimigo. No final, frustrada mas cedendo, Petralka relutantemente confia a custódia de Elbia a Shinichi. Depois de alguns dias, pouco antes de ir para a cama, Shinichi passa um tempo revisando os desenhos de personagens de anime de Elbia. Ele fica impressionado com os detalhes impecáveis e a precisão em seu trabalho. Ela explica que desenhar a ajuda a controlar vários impulsos, como o impulso de caçar. Na manhã seguinte, enquanto caminhava para a aula, Minori pergunta calmamente a Shinichi se ele ensinaria mangá BL aos alunos. Com uma expressão séria, ele se recusa a fazê-lo. Na sala de aula, Shinichi inicia a palestra introduzindo o mundo dos simuladores de namoro. Ele pega seu jogo favorito e começa um simples passo a passo. Ao retornar para casa à noite, ele encontra Musil trabalhando incrivelmente duro na lavanderia. Ela se desculpa por se sentir inútil para Shinichi, mas ele a tranquiliza e expressa o quão importante ela é em sua vida. Ao cair da noite, Shinichi sobe para chamar Elbia para o jantar. Ao entrar no quarto dela, ele a encontra sonhando com ele, com sangue nos olhos. Perturbado, ele sai do quarto, decidindo guardar o assunto para si e não compartilhá-lo com o resto do esquadrão. Isso continua por dias, até que Petralka o convoca ao castelo. Em sua mente, ele acredita que a Imperatriz pode ter novas informações sobre Elbia. No entanto, ao chegar, Shinichi encontra Petralka em um humor peculiar, aparentemente uma mistura de amor e irritação. Ele também nota Gallius devolvendo um mangá BL que ele pegou emprestado de Minori.
Após retornar à propriedade, Shinichi vai para a cama. No entanto, ele é subitamente acordado por Elbia, que parece estar com um humor ameaçador. Felizmente para ele, descobre-se que Elbia está simplesmente sentindo-se excitada e incomodada devido aos seus dias de lua. Ela começa a lamber o corpo inteiro de Shinichi. Naquele momento, tanto Minori quanto Musil invadem o quarto, chocadas com a cena inesperada. Felizmente, Elbia esclarece a situação, revelando que ela fica amorosa durante seus dias de lua. Ao romper da primeira luz da manhã, Shinichi e Minori seguem para sua aula diária, observando os elfos e anões engajados em suas habituais discussões sobre suas séries de mangá favoritas. As constantes brigas entre eles chamam a atenção de Shinichi. Após a conclusão da aula, ele decide buscar uma audiência com Petralka, solicitando pessoal adicional para sua instituição educacional. Atualmente, eles podem acomodar apenas 25 alunos, mas impressionantes 500 inscrições aguardam ansiosamente a matrícula. Durante a reunião, Shinichi fica muito impressionado com a proficiência de Musil em literatura japonesa, o que lhe dá uma ideia. Ele sugere contratar Musil como nova professora, uma solução que poderia resolver eficazmente seus problemas de matrícula. No entanto, Petralka recusa firmemente essa proposta, citando suas preocupações sobre Shinichi passar o dia inteiro com Musil. Mais tarde, de volta à propriedade de Shinichi, uma remessa do Japão chega, incluindo o valioso item de colecionador exclusivo de Minori, a lâmpada dourada. No entanto, os instintos animais de Elbia de repente tomam conta, e ela arrebata a bola, animada para brincar com ela. A visão de seu item exclusivo sendo potencialmente arruinado enfurece Minori a ponto de ela pegar seu rifle semi-automático. Felizmente, os guardas vigilantes ao redor da área reagem rapidamente, impedindo Minori de tomar qualquer ação precipitada. Assim que a tensão aumenta, Musil intervém, empregando sua magia do vento para deter o comportamento impulsivo de Elbia. Enquanto Elbia recupera os sentidos, ela oferece um pedido de desculpas sincero por potencialmente estragar a querida bola dourada de Minori. Para a surpresa de todos, Minori decide intencionalmente presentear Elbia com o item, demonstrando um ato inesperado de generosidade. Esse gesto acende um senso de unidade e compreensão entre o grupo. Esse incidente inspira Shinichi com uma ideia para fomentar uma rivalidade amigável entre os elfos e anões através de uma partida de futebol. Ele apresenta sua proposta a Petralka e Gallius, ambos expressando genuíno interesse no conceito. Com a aprovação deles, Shinichi procede a anunciar os detalhes da partida aos seus alunos ansiosos. Para lhes dar uma referência sólida para o esporte, ele os faz assistir a alguns episódios de Inazuma 11, o tipo de coisa original com que todos nós crescemos. No dia da partida, Petralka ocupa um lugar privilegiado na área dos espectadores e Shinichi, atuando como árbitro, sinaliza o início do jogo. Ramalda, representando os anões, demonstra o impacto de Inazuma Eleven com um chute potente da posição inicial. Fica claro que a força física dos anões lhes dá uma vantagem enorme nos esportes. Ao apito do intervalo, os anões marcaram 50 gols, enquanto os elfos continuam com 0. Mas no segundo tempo, Minori permite que os elfos usem sua magia, equilibrando o jogo para a equipe deles. Mal sabia ela que sua decisão transformaria o campo numa verdadeira zona de guerra. Ao pôr do sol, as duas equipes estão empatadas em 99 gols, e ninguém tem mais forças para continuar a partida. No fim, o jogo é declarado um empate e ambas as equipes recebem o prêmio, celebrando a união forjada por esse evento esportivo memorável. Na manhã seguinte, Shinichi procura Matoba, revelando um problema sério sobre as decisões de compra do governo que afetam o currículo da instituição. Ele ilustra o problema mostrando alguns mangás fora do lugar. Mas Matoba parece desinteressado e não entende a gravidade da situação. Como gerente geral do empreendimento, Shinichi se posiciona e insiste numa visita ao Japão, mesmo que precise de medidas extremas. A intensidade de sua frustração força Matoba a concordar relutantemente com o plano. À noite, Shinichi confidencia a Musil sobre a viagem iminente ao Japão e a pede para preparar seus pertences para a jornada. No entanto, Musel se preocupa mais com o retorno de Shinichi a Elden, seus olhos refletindo seu desconforto. Diante do olhar suplicante de Musel, Shinichi decide procurar Matoba novamente, fazendo um pedido sincero para que Musel o acompanhe ao Japão. Apesar de seus apelos desesperados, Matoba recusa prontamente o pedido, citando uma razão convincente. Os cidadãos de Elden têm uma reação alérgica grave à atmosfera da Terra, que pode levar à morte instantânea. Entristecido por essa revelação e pela perspectiva de deixar Musel para trás, Shinichi volta à sua mansão para fazer os preparativos necessários para sua próxima viagem ao Japão. Na manhã seguinte, vários soldados usam uma medida drástica, drogando Shinichi para evitar a exposição da localização da passagem. Após um período de inconsciência, Shinichi acorda e vê o lado familiar de seu antigo teto. A nostalgia enche seu coração enquanto ele começa a desempacotar seus pertences. Ao abrir a bolsa, ele fica chocado ao descobrir Musel escondida lá dentro. Shinichi, preocupado com o bem-estar de Musel, pergunta apressadamente sobre a condição dela. Para sua surpresa, Musel parece perfeitamente saudável, fazendo-o perceber que ela o havia enganado habilmente.
Com a situação agora fora de seu controle, Shinichi aceita e convida Musel para acompanhá-lo numa visita a Akiba, o icônico berço da cultura otaku. Enquanto os dois exploram a cidade, a empolgação de Musel é palpável ao encontrar muitas coisas que antes só via em mangás. A jornada deles a Akiba inclui várias atividades divertidas, como passar um tempo num fliperama. Shinichi encerra o dia inesquecível com um jantar num maid café local. Ao voltar para casa, Shinichi aborda o assunto da situação das roupas íntimas de Musel. Ao saber que ela não tem os suprimentos necessários, ele embarca numa viagem constrangedora ao supermercado. Lá, ele compra um pacote de calcinhas, atraindo alguns olhares curiosos de outros clientes. Ao retornar, ele encontra Musel vestindo uma de suas camisas. Por um breve momento, a tentação o atrai, mas ele acaba exercendo o autocontrole. Na manhã seguinte, Shinichi se vê de volta ao reino de Elden. Ao recuperar a consciência, ele pede desculpas a Matoba e Minori por ter esquecido de comprar os mangás que motivaram sua viagem. Dentro do castelo, a chefe das criadas de Petreuca apresenta a agenda do dia, detalhando várias tarefas para a jovem governante. No entanto, a paciência de Petreuca se esgota, pois ela fica cada vez mais irritada com o fluxo constante de responsabilidades. Numa demonstração de sua exasperação, ela pede à sua criada que mude de assunto e a liberte de seus deveres. Determinada a escapar dos limites do castelo sem ser notada, ela decide sair sem avisar, criando uma comoção tumultuada que confunde Galhos e os outros. Num estado de preocupação e incerteza, os serviçais chamam Shinichi apressadamente para pedir sua ajuda. Pouco tempo depois, Shinichi encontra um armazém e, movido pela curiosidade, decide entrar. Para sua surpresa, ele descobre Petreuca dormindo profundamente dentro de um container, cercada por uma variedade de mangás. Em seu sono, ela chama desesperadamente por seus pais. É nesse exato momento que Galhos entra no armazém e resgata a jovem governante. Com a situação resolvida, Shinichi e os outros voltam para sua propriedade, onde saboreiam as delícias da culinária local do Japão, preparada com carinho por Musel. No dia seguinte, Shinichi recebe uma convocação para o castelo, apenas para ser recebido com uma notícia incomum. Petreuca decidiu renunciar às suas responsabilidades e adotar um estilo de vida recluso. Para piorar, a barreira mágica na entrada do castelo agora proíbe a entrada de indivíduos de Elden, lançando um ar de incerteza e apreensão sobre o reino. Como um recluso experiente, Shinichi assume o controle da situação, tranquilizando a todos e se oferecendo para resolver tudo sozinho. Antes de entrar no quarto de Petreuca, Shinichi se depara com uma revelação chocante. A trágica história dos pais de Galhos e Petreuca, envenenando-se mutuamente em meio a disputas de sucessão. Com essa compreensão sombria, Shinichi entra no quarto de Petreuca, onde inicia um ambicioso projeto de redecoração, transformando o espaço para refletir o estilo de vida de um verdadeiro recluso. Em vez de discutir com ela, Shinichi participa ativamente desse esforço para compartilhar o mundo de Petreuca, buscando permanecer ao lado dela. No entanto, esse desenvolvimento não agrada a Musel, que inconscientemente fica presa na mesma posição de cozinhar, repetindo suas palavras de desculpa. Enquanto isso, de volta ao castelo, Petreuca, absorta num videogame, pergunta sobre as próprias experiências de Shinichi como recluso. Essa pergunta desencadeia memórias de seu passado, quando ele enfrentou a rejeição de um amigo de infância e decidiu abraçar um estilo de vida recluso por constrangimento e vergonha. Na manhã seguinte, Shinichi encontra Petreuca parada à porta, reunindo coragem para abri-la. Ela pede desculpas aos seus leais serviçais e toma a decisão resoluta de retomar seus deveres como imperatriz. Enquanto isso, na casa de Shinichi, Musel permanece presa em sua postura culinária, repetindo as mesmas palavras de desculpa, uma consequência involuntária dos eventos recentes. A manhã seguinte traz um bem-vindo retorno à normalidade, enquanto Musel recupera seus sentidos e assume a tarefa de ensinar uma turma cheia de alunos ansiosos. Após a aula no corredor, Matoba os visita inesperadamente. Ele chega com notícias sombrias para Minori sobre sua licença remunerada. Ela deve passá-la em Elden, utilizando suas férias dentro das fronteiras do reino. À medida que o horário escolar termina, Shinichi, acompanhado por Minori e Musel, retorna à propriedade, onde encontram Galhos. Ele expressa sua sincera gratidão a Shinichi por seu papel fundamental na resolução da situação de reclusão de Petreuca e oferece sua ajuda em qualquer assunto futuro. Nesse momento, Minori tem uma ideia e pede a Galhos que organize um local de férias para eles. Após breve consideração, Galhos sugere a propriedade imperial localizada nos arredores do país, um lugar que oferece uma ampla gama de atividades de lazer e possui um lago extenso. A revelação excita Shinichi, que antecipa ansiosamente seu tão esperado episódio de maiô. Ao chegar à praia, Shinichi fica cativado pela pura perfeição da cena diante dele. No entanto, sua atenção é momentaneamente desviada quando Musel chega, deixando-o momentaneamente sem palavras. De volta ao castelo, Petreuca está determinada a concluir rapidamente seus deveres reais para poder se juntar a Shinichi e aos outros. Seu entusiasmo se estende até a pedir ao presidente que crie o maiô perfeito para a próxima ocasião. Apesar de sua ânsia pelas férias, ela permanece dedicada às suas responsabilidades.
Para atender ao seu pedido de maiô, o presidente reúne um conselho de homens cultos que diligentemente se dedicam ao trabalho, usando mangás como referência. Enquanto isso, na praia, Shinichi está desfrutando plenamente do que considera um dos melhores dias de sua vida. No entanto, a cena idílica é interrompida quando um de seus alunos elfos chega aflito, explicando freneticamente que ele e Ramalda esperavam se juntar a eles nas férias. De repente, uma criatura parecida com um arbusto lança magia de raio, imobilizando Romualda. Rapidamente, todos entram em ação, indo para a floresta. Utilizando os sentidos aguçados de Elbia, eles localizam os intrusos, proporcionando uma oportunidade para resgatar Romualda. Mas as coisas pioram quando Elbia ignora o aviso de Shinichi e começa a perseguir o inimigo. Sua falta de jeito a leva a cair numa armadilha. Felizmente, Musel intervém, usando sua magia da terra para criar uma armadilha. Apesar de seus esforços, os intrusos conseguiram escapar, capturando Musel no processo. Felizmente, Minori chega bem a tempo, apreendendo com sucesso os intrusos. Descobre-se que esses indivíduos eram soldados japoneses designados para capturar alguns momentos raros. Enquanto isso, no castelo, Petrelka veste seu pequeno maiô em ansiosa antecipação de sua partida para as férias. Com o amanhecer de um novo dia, Shinichi começa sua rotina usual, apenas para encontrar Minori vestindo uma roupa de empregada. Intrigado, ele pergunta sobre a mudança repentina de vestuário. Minori revela que suas roupas foram lavadas por engano por Musel, e pouco depois Musel acidentalmente derrama a sopa na roupa de Minori. Como resultado, ela agora é obrigada a usar o uniforme de empregada de Musel. No meio da conversa, algo cai nos olhos de Shinichi, provocando um momento não intencional, mas engraçado, onde ele acidentalmente agarra os seios dela. Com uma situação já constrangedora em mãos, ele adiciona alguns apertões com seus próprios efeitos sonoros especiais, injetando um pouco de leveza na situação. De repente, Matoba irrompe na sala, sua expressão inabalável, enquanto entrega notícias preocupantes. Ele os informa que a filmagem gravada durante a partida de futebol vazou, e que vários entusiastas da internet estão especulando sobre uma série de conclusões. Apesar do desenvolvimento preocupante, Shinichi consegue manter a compostura. Ele então descreve um plano direto para resolver rapidamente o assunto. Sua proposta envolve gravar um filme e declarar oficialmente que a partida de futebol fazia parte do filme, fornecendo um meio para amenizar a situação. A produção do filme começa com uma reviravolta surpreendente. Minori assume o papel de diretora, enquanto Petrelka assume a posição de protagonista feminina. Seu ambicioso empreendimento não para na cinematografia convencional, eles até tentam escalar um dragão real no filme. No entanto, devido a um acidente desajeitado envolvendo alguém que exagerou no perfume, o dragão fica furioso e libera uma explosão de fogo, causando caos no set. No final, Shinichi e Matoba decidem construir um modelo de dragão como substituto, uma escolha que acaba custando a Matoba o salário de um ano. No dia da filmagem, Petrelka antecipa ansiosamente a chegada de seu dragão modelado em 3D. No entanto, devido ao hábito de Minori de usar perfume em excesso, ela invoca um dragão real sem querer. Diante desse desenvolvimento inesperado, soldados do exército se mobilizam rapidamente, trazendo artilharia pesada para afastar o dragão. Notavelmente, Petrelka permanece convencida de que tudo isso é apenas um efeito CGI, inconsciente do perigo real que pairou brevemente sobre a produção do filme. Alguns dias depois, Matoba expressa seus elogios e parabéns a Shinichi por suas notáveis conquistas. Com uma nova faísca de motivação, Shinichi se dedica alegremente a ensinar sua turma na manhã seguinte. No entanto, seu entusiasmo é interrompido quando ele descobre vários alunos numa discussão acalorada por uma cobiçada cópia de mangá. No caminho de volta para casa, Shinichi não pode deixar de notar a influência negativa que a cultura otaku está tendo na geração mais jovem, levando-os à ociosidade e à complacência. A mesma tendência se repete no dia seguinte na biblioteca, onde ele encontra um aluno traduzindo diligentemente uma light novel. Impulsionado por essas observações, Shinichi procura Matoba ao retornar para casa, solicitando suprimentos adicionais do Japão. Matoba responde com entusiasmo ao ouvir a notícia, revelando que o Japão tem planejado uma invasão cultural de Elden. Graças à dedicação e ao trabalho árduo de Shinichi, essas ambições estão prestes a se tornar realidade. No entanto, essa revelação choca Shinichi profundamente. Oprimido e angustiado, ele pergunta sobre a razão do governo para escolhê-lo. Com um tom astuto, Matoba revela que seus superiores procuravam alguém que pudesse desaparecer facilmente da Terra sem ser notado e pudesse ser eliminado sem complicações se alguma vez ultrapassasse seus limites. Essas duras realidades destroem o coração de Shinichi. Oprimido pela depressão, ele retorna ao seu estilo de vida recluso anterior, confinando-se ao seu quarto. Ao contrário de seus pais, o governo não será complacente com ele, e ele pode ser rapidamente substituído sem hesitação. À medida que a noite atinge seu auge, Shinichi emerge de seu quarto, impulsionado pela curiosidade para investigar o barulho persistente. Para sua surpresa, ele descobre Musel na cozinha, ocupada preparando omeletes no estilo japonês para ele. Inicialmente, Shinichi recusa o jantar, mas por consideração aos sentimentos de Musel, ele se senta e começa a comer. Após terminar um prato, ele reúne coragem para revelar seu verdadeiro propósito de residir em Elden.
No entanto, Musel recusa-se veementemente a ouvir qualquer coisa, lembrando-o do profundo impacto que ele teve em sua vida e das experiências que compartilharam. Seu apoio e afeto inabaláveis finalmente elevam seu ânimo, levando-o à decisão de retomar seu trabalho. Na manhã seguinte, Shinichi procura a Imperatriz Petrelka e apresenta uma proposta de que Elden deveria produzir seus próprios mangás, animes e light novels sem depender do Japão. Sua proposta é aprovada pela Imperatriz. No entanto, a falta de entusiasmo de Matoba por essa ideia é evidente. Pior ainda, ele abre os olhos pela primeira vez, indicando que a coisa vai ficar séria. As ações de Shinichi na Sala do Trono desencadeiam uma tentativa de assassinato em grande escala contra sua vida. Felizmente, a Imperatriz Petrelka havia previsto essa possibilidade e posicionou seu grupo de defesa de elite, composto por suas criadas com habilidades mágicas excepcionais no local. Essas criadas empregam sua magia com perícia para imobilizar os potenciais assassinos e capturá-los para investigação. Algum tempo depois, Matoba aparece na Sala do Trono e explica que um grupo terrorista estava por trás do ataque. Ele deportou os soldados capturados de volta ao Japão para investigação. Vários dias pacíficos se passam sem incidentes até que um ataque inesperado e coordenado se desenrola, visando o castelo, a praça central e a escola simultaneamente. Em meio ao caos, Shinichi, sendo um otaku devotado, corre instintivamente para a escola para recuperar um mangá de edição limitada. No entanto, ao chegar à biblioteca, ele é subitamente imobilizado por um soldado e deixado à sua própria sorte. Felizmente, Musel, Brook e Elbia chegam à escola no último minuto. Ao entrar, Elbia se vê engajada em batalha com alguns soldados enquanto Musel avança para localizar seu mestre. De repente, a estante de livros atrás deles desaba, ameaçando esmagar os dois. Felizmente, Musel consegue lançar sua magia a tempo de salvá-los do desastre iminente. No andar de baixo, Minori faz uma aparição repentina e rapidamente presta sua assistência a Elbia para lidar com os guardas. Juntos, eles seguem para a biblioteca e escapam por uma janela. Lá fora, Matoba chega e compartilha suas preocupações sobre o potencial rompimento dos laços diplomáticos entre Elden e o Japão. No entanto, Shinichi o tranquiliza, dizendo que já elaborou um plano impecável para resolver a situação. Na manhã seguinte, Shinichi conversa com os superiores, que emitem uma grave ameaça, alertando-o sobre consequências terríveis se ele desobedecer. Sem o conhecimento do oficial superior, a Imperatriz Petrelka estava ouvindo a conversa. Ela intervém, revelando que um país vizinho estava por trás do ataque orquestrado. Além disso, ela emite um aviso severo, afirmando que qualquer dano que aconteça a Shinichi resultará no rompimento de seus laços. Esse ultimato rapidamente põe fim à disputa. À medida que as coisas se acalmam, Musel acompanha Shinichi ao local da escola. Lá, ele reúne coragem para confessar seu amor. No entanto, seu momento sincero é interrompido por Elbia, que transmite a convocação da Imperatriz. Eles entram na Sala do Trono, onde Shinichi expressa formalmente sua gratidão ao trono. No entanto, ele rapidamente percebe que a estratégia de Petrelka inadvertidamente alertaria Matoba sobre o relacionamento deles. Para evitar suspeitas, ele casualmente convida a Imperatriz para um encontro. Algum tempo depois, a escola reabre, e Shinichi retoma sua posição, continuando a espalhar a cultura otaku para entusiastas ao redor do mundo. Se você gostou do que viu, considere se inscrever no canal, e fique ligado para mais atualizações de qualidade.